A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos começando mais uma vez o programa Graça Libertadora. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני ש... A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, paz e graça para todos, amém? Vamos começar mais uma vez com o nosso canal aí, Graça Libertadora. Uma palavra que transforma o meu e o teu coração. Amém? Hoje nós iremos tratar sobre o batismo. Falando brevemente acerca do batismo. No livro de Mateus capítulo 3, nós iremos encontrar a nossa leitura básica para dar início a uma compreensão acerca do batismo. Querido, toda vez que a gente for ler a Bíblia, nós precisamos meditar, não é? E fazer perguntas. Sabemos que nada no que está na Bíblia, ou a sua grande parte, não está relacionado a mim e a você. Está relacionado a um povo, profecias para um povo, né? E umas palavras que realmente tinham uma direção, destinatário. No livro de Mateus, nós vemos ali o personagem João Batista. A Bíblia diz que naquele momento foi João Batista batizado no Jordão para arrependimento de pecado. O seu batismo nas águas era para arrependimento de pecado. Não é verdade? Está escrito. Quando ele viu os fariseus e escribas que foram ver o seu batismo, ele chamou de raça de víboras e disse que induziu a fugir da ira vindoura, a arrepender-vos e apresentar frutos dignos de arrependimento. O batismo de João era um batismo literal, um batismo com água, um batismo visível. Mas a Bíblia ensina, nesse mesmo capítulo, que o próprio João Batista, ao avistar a Jesus, ele diz: Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vem a mim? A Bíblia diz que Jesus não batizou ele. Jesus não batizou João Batista. Jesus disse: olha, é para que se cumpra as escrituras, João Batista. Então João Batista entendeu que Jesus deveria ser batizado, e João Batista assim cumpriu seu ministério batizando a Jesus. E depois a Bíblia diz que Jesus, logo ao ser batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba corpórea. Quando a gente começa a meditar nesses textos, nós começamos a fazer perguntas, várias perguntas. A primeira é: por que Jesus não batizou João Batista? A segunda é: se o batismo de João Batista era para arrependimento de pecado, Jesus tinha pecado para ser batizado por João Batista? Não é verdade? E no versículo 11, João Batista deixa bem claro: eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um, que não sou digno de tirar o parca dos seus pés. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha que o próprio João Batista, ele vem anunciando que o batismo de Jesus, logo depois dele, seria não mais literal, mas com Espírito Santo e com fogo. Aí às vezes quando nós lemos esses textos, né, a narrativa desse texto, percebemos que João Batista é bem claro e contundente quando afirma que o dele é com água. E logo depois dele vem um
que é com o Espírito Santo e com fogo. A pergunta, por que ainda os irmãos se batizam com água literal, sabendo que o batismo logo agora é espiritual? Não é? E aí fica a pergunta para você examinar. No livro de 1 Coríntios 12:13, Paulo diz, olha, não sabeis vós que todos vós fostes batizados em um só Espírito? Paulo, Atos capítulo 19, contra o grupo de jovens, diz, olha, vocês receberam o Espírito Santo? Os jovens disseram, nunca ouvimos falar que existia o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que batismo fosse batizado? Eles falaram, o batismo de João. Paulo disse, então o batismo de João foi só para anunciar aquele que vinha depois dele. O batismo verdadeiro é o de Jesus. Colocou a mão sobre os jovens e desceu o Espírito Santo sobre eles. Paulo também aos irmãos lá em Roma, capítulo 6, disse, olha, não sabeis vós que vocês são batizados na morte de Cristo na cruz do Calvário? E assim como ele ressuscitou, vós ressuscitai também uma nova criatura? O batismo de Cristo é o batismo espiritual. O batismo de João é um batismo literal. Mas nós perguntamos, quanto batismo existe? Vários. Mas qual deles eu devo seguir? O de João Batista? Ou de Jesus? Ou batismo em chuva, nas nuvens, como foi o próprio Paulo relata, como foi lá no Êxodo? Qual batismo eu devo seguir? Já que Paulo afirma no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, se não me engano, que existe uma só fé, um só Deus e um só batismo. Então, qual batismo eu devo me batizar? E aí fica essa pergunta para você. Se João Batista declarou que o dele era com água para arrependimento, e depois vinha um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, se só existe um batismo segundo a visão do apóstolo Paulo, por que se batizamos 2 vezes? Porque em muitas igrejas tem o rebatismo. Porque por uma batiza por aspersão e outra por imersão. Aí você fica com a pulga atrás da orelha e se pergunta, é verdade? Se o próprio Paulo afirma que só existe um batismo, se o próprio João Batista diz que o dele é com água, e o de Cristo é com o Espírito Santo com fogo, por que os irmãos ainda batizam com água? Esse não é o batismo de João? Então pense nisso. Que Deus possa iluminar teu entendimento. Não deixa de curtir nossa página, Graça Libertadora. Nos segue, compartilha, dá um like, ativa o sininho. Para cada reflexão dessa que nós mandamos, o YouTube mandar para você. Amém? Shalom Adonai, a paz do Senhor.